Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Lucas falando, eu sou o criador do Zik, do TheFox, e no vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês uma estratégia que eu desenvolvi, um custom que eu criei, que eu tenho usado há alguns meses, e eu acho que está no momento de eu estar compartilhando essa ideia com vocês. E meu intuito aqui é ajudar uma galera que porventura não tem algum tipo de bot pronto, ou uma galera que às vezes não tem tempo de criar sua própria estratégia, ou algo do tipo, beleza? Então esse vídeo de hoje vai ser um pouco mais a moda antiga, um vídeo mais detalhado, no qual eu vou tentar realmente ser bem didático aqui, para passar essas informações para você, por quanto tempo eu usei, qual foi o meu resultado, quais são as sugestões que eu estou dando em relação a esse bot para ter mais lucratividade ou mais segurança, beleza? Então a minha ideia aqui é atingir desde o cliente mais experiente, que já tem mais conhecimento sobre o Zik e utiliza ali vários setups, talvez incluir essa ideia como mais uma opção, até o cliente mais novo, que às vezes não tem algum tipo de estratégia nem de copy trade e nem de custom. Então isso aqui é uma ajuda nesse sentido, beleza? Galera, antes de mais nada, eu preciso dar três recados para vocês, digamos assim, que peço que prestem muita atenção porque são importantes para o decorrer do vídeo, beleza? Primeiro, em primeiro lugar, eu acho importante reforçar, salientar que esse tipo de mercado, né, o mercado de opções binárias, é um mercado muito lucrativo, porém proporcionalmente arriscado, né? Então, a sugestão que eu dou sempre, né, com muita responsabilidade, é utilizem apenas, né, aquele recurso que está sobrando ou que porventura não vai fazer nenhum tipo de falta no dia a dia de vocês, beleza? Eu sei que isso vai na contramão do que muitos pregam por aí, mas eu sempre tento trazer o máximo de responsabilidade para esse tipo de operação, tá? Quando eu criei o Zik foi no intuito de trazer mais lógica, trazer mais segurança, trazer mais consistência num mercado que de modo geral não propõe isso, beleza? Então essa é a ideia do Zik, eu vou continuar nessa linha até o final, beleza? Bom, segundo recado que também é muito importante, galera, essa aula que eu vou estar dando aqui, essa sugestão que eu vou estar dando aqui, não passa de uma sugestão, beleza? Quando eu desenvolvi o Zik, todo o projeto do Zik, ele não foi de modo nenhum para ser comparado com um bot da Binary pronto. Esses bots que vocês utilizam por aí, que tem dezenas, centenas e milhões de bots desses, que é um bot que você simplesmente dá play e roda, tá? O Zik ele é muito mais complexo e muito mais completo do que isso, tá? Então, muitos clientes quando vêm procurar saber sobre o Zik, né, perguntam: Lucas, tem algum tipo de setup pronto, tem algum tipo de bot pronto? Eu não tenho nenhum tipo de responsabilidade ou nenhum tipo de projeto nesse sentido, tá? A minha ideia é com o Zik de modo geral. O que cada um vai fazer com o Zik é uma responsabilidade que eu deixo para cada cliente. Hoje eu tenho, graças a Deus, milhares de clientes, então eu tomo muito cuidado, eu tenho muita responsabilidade nisso, em explicar que a minha obrigação, né, o meu trabalho é com o Zik de modo geral. O que cada um vai fazer com a ferramenta é algo individual. É claro, eu vou estar aqui para ajudar, mas é algo individual. Então o mesmo vale para essa estratégia. Isso aqui é uma sugestão de uso enquanto Lucas usuário do produto. Eu utilizo o Zik 24 horas por dia há anos, então enquanto usuário do Zik, isso aqui é uma sugestão de uso que eu estou fazendo e que outros dezenas, se não centenas de clientes fazem o mesmo, beleza? Então isso aqui é uma dica, uma sugestão que eu vou estar passando para vocês ajustem da maneira que acharem necessário. Eu vou estar também dando algumas dicas, né, em relação a isso, mas repito, não é um bot oficial, não é um bot pronto, ou não é algo que substitua o Zik de modo geral, é apenas uma sugestão. Se você achar interessante, se você achar inteligente, coloque no seu portfólio aí, enfim, ajuste da maneira que você achar ideal, ou simplesmente, enfim, não use ou algo do tipo, beleza? Mas é uma dica, apenas isso. E terceiro e último recado, esse é um pouco mais breve: cuidado com as versões. Isso, graças a Deus, tem melhorado muito. Hoje praticamente eu não tenho muito problema em relação a isso, mas o Zik já passou por tentativas de hack, de, enfim, réplicas falsas por aí, pessoas tentando vender a versão gratuita do Zik. Então, galera, sempre tentem usar a versão mais atual, ok? Só me procurar no WhatsApp que eu vou estar mandando a versão atual do Zik, beleza? Atualmente estamos utilizando a versão 2.1 e vai ter meu nome aqui embaixo. Se não tiver meu nome aqui embaixo, saiba que tem alguma coisa errada aí. Então me procurem,
rapidinho eu mando para vocês ali a versão mais atualizada no WhatsApp ou algum link para que vocês possam fazer o download, beleza? Então agora vamos começar de fato, né, com a explicação da estratégia. Eu vou tentar ser um pouco mais minucioso, um pouco mais didático, então sinta-se à vontade para aumentar aí a velocidade do vídeo, caso achem necessário, beleza? Antes de mais nada, preciso dar uma notícia triste, digamos assim, para a galera da versão gratuita, tá? Essa estratégia ela é exclusiva da versão Premium, tá? Por quê? Porque a gente vai utilizar algumas funções aqui que só tem na versão Premium, ok? Então, galera da versão gratuita, fica aqui a aula, mas infelizmente vocês não vão conseguir utilizar 100% do que for passado aqui, tá? Então vamos lá, galera da versão Premium, isso aqui é direcionado para vocês, ok? Porque vocês vão ter ali dentro do software mais ferramentas e essas ferramentas serão utilizadas nessa estratégia, tá? Então vamos lá, pessoal, agora sem enrolação, vamos falar da estratégia em si. Eu vou falar de quanto tempo eu usei, qual foi o meu resultado da estratégia e vou fazer projeções financeiras de acordo com aquilo que eu vivenciei utilizando essa estratégia, para que você possa escolher ali, financeiramente falando, em relação a stake, martingale, qual é a melhor opção dentro do seu estilo de operação, beleza? Vamos lá, a estratégia em si, ela é uma estratégia de Rise and Fall, ou seja, aquela estratégia que você compra para subir ou descer o mercado, ok? E eu vou abrir o custom aqui para vocês. É uma estratégia que a gente vai usar o pattern, né, que é o padrão, aquele padrão que eu brinco, né, que é o padrão sem padrão, é o padrão U,D. O que isso significa? Que a gente vai estar dando entrada toda hora, ok? Porque no Zik a gente usa o U como up e o D como down. E essa vírgula significa ou. Então é up ou down, ou seja, qualquer tick vai ser up ou down. Então o Zik vai dar entrada a todo momento. A duração vai ser de um tick, mas aqui tem um detalhe importante. Um tick no Rising Fall significa um tick, mas nós temos um tick ali de intervalo, tá? Diferente, por exemplo, do paro ímpar, underover, dígito match, difere, que um tick significa necessariamente o próximo tick. No Rising Fall a gente tem que dar um tick de intervalo, tá? Isso obviamente não é algo do Zik, é algo da Binary e faz sentido, né? Esse um tick de intervalo faz sentido. Então, só para reforçar, tá? Quando a gente coloca a duração de 1 aqui, é um tick, ou seja, é o tick mais próximo que a gente consegue operar, mas nesse caso não é necessariamente o próximo tick, é sempre com um tick de intervalo, beleza? Isso para quem tem o mínimo de experiência já é algo sabido, né? Mas para quem tiver algum tipo de dúvida, lembra, Rise and Fall, duração de 1, não é necessariamente o próximo tick, sim, a gente vai sempre ter um tick de intervalo ali, beleza? E aqui no contrato nós vamos colocar call, tá? Poderia ser put também, mas eu coloquei call no começo, então eu vou passar para vocês esse call aqui, tá? Aqui embaixo que está o grande segredo dessa estratégia. Nós vamos utilizar a função hunterall, ok? O que a função hunterall faz? Ela faz com que, independentemente do nosso resultado, seja vitória ou derrota, o Zik vai comprar o mais rápido possível o próximo tick, ok? Então, se nós utilizássemos, por exemplo, o Hunter Loss, ele só ia fazer isso no caso de derrota. Se nós utilizássemos o Hunter Win, ele só iria fazer isso no caso de vitória. E o Hunter All, ele faz isso em qualquer resultado. Então, é necessário essa função aqui. E além disso, nós vamos utilizar o Lloyd Reverse All, tá? Então, essas duas funções, elas são 100% importantes para o funcionamento dessa estratégia, tá? Então, galera, qual é a nossa ideia aqui? Antes de mais nada, deixa eu explicar o que faz o Lloyd Reverse, né? Ele é bem simples. Ele vai fazer um contrato, que no caso vai ser o contrato call, e se eu perder esse contrato call, ele vai inverter, vai fazer o contrato put. E se eu perder o put, ele volta para o call. Se eu perder o call, ele volta para o put. E assim ele vai revertendo, né, invertendo, até que a gente consiga a vitória. A partir do momento que a gente consiga a vitória, ele vai retornar e vai voltar a operar call, tá? Se eu usasse, por exemplo, isso no par ou ímpar, ele iria operar par, depois ímpar, par, depois, até ele conseguir achar a vitória. Achou a vitória, seja no par ou no ímpar, ele volta e opera novamente o contrato inicial ali, que no nosso caso aqui é o contrato call, beleza? Então, galera, qual que é a ideia da nossa estratégia? Quando eu criei essa estratégia, eu tive por ideia pegar microciclos, ok? De sequências de tick na mesma direção. Algo que eu percebi foi que a Binary, com muita frequência, ela dá sequências de ticks na mesma direção. Assim como, por exemplo, a galera que está mais acostumada com par ou ímpar, não é muito frequente nós vermos sequências de 3, 4, 5 pares ou ímpares
assim, num curto intervalo de tempo, é muito difícil a gente passar mais do que, por exemplo, 2, 3 minutos, principalmente para a galera que está acostumada ali com o DeFox, né, que vê ele todos os ticks. É difícil a gente passar muito tempo sem ver sequências de 2, 3, 4, 5 ticks, correto? Então foi mais ou menos nessa ideia que eu criei essa estratégia aqui, mas em vez de par ou ímpar, foi na ideia de Rise and Fall, tá? Call e Put, beleza? Qual é a ideia então? Que qualquer esticadinha mais de sequência que a Binary der, no caso agora a Deriv, na verdade, né? A gente vai estar vencendo, seja para o Call ou para o Put. Ou seja, se por exemplo tiver qualquer sequência de 4 ticks seguidos para Call, a gente ganha a operação. Qualquer sequência de 4 ticks para baixo, a gente também ganha a operação. 3 ticks seguidos para cima ou para baixo, na grande maioria das vezes a gente também ganha a operação. Por que grande maioria das vezes? Porque pode ter assim algum intervalo específico no qual esses 3 ticks seguidos a gente não ter feito a entrada exatamente naquele tick. Quando vocês utilizarem a estratégia na prática, vocês vão entender isso que eu estou falando agora. Agora pode ser algo meio abstrato, mas enfim, depois que vocês começarem a utilizar, vocês vão visualizar isso com mais clareza. Mas enfim, qualquer sequência um pouco mais longa, a gente garante a vitória. Com 4 ticks é 100% garantido, porque aí a gente vai 100% conseguir pegar qualquer intervalo dentro desses 4 ticks a vitória. Com 3 ticks, quase sempre. Tá? Ou seja, quase sempre que der 3 ticks seguidos para Call ou para Put, a gente também ganha. Ok? 2 ticks é quase sempre também, tá? Você vai ter ali algumas chances de não, mas enfim, o que eu estou tentando passar aqui é o seguinte: qualquer esticadinha a mais, seja para Call, seja para Put, nós iremos vencer. E esse Loss Reverse, ele é fundamental nisso. Por quê? Porque se eu começo a operar Call e perco, por que eu perdi? Porque deu Put, correto? Se eu estou operando Call e eu perco, é porque deu Put como resultado, correto? O que o Zeke faz? Ele já opera Put. Ou seja, ele vai estar pegando qualquer alternância no sentido da direção daquele gráfico durante aquele momento. Então eu operei Call, perdi, significa que deu Put. O que o Zeke faz? Opera Put. Aí eu opero Put, deu Call, opa, então ele opera Call. Deu Put, ele opera Put. E assim ele vai. Qualquer esticada de 3, 4 ticks seguidos, seja para o Call, seja para o Put, a gente vence essa operação, ok? Repito, agora parece algo um pouco abstrato para vocês, mas eu tenho certeza que vocês colocando isso na prática e visualizando aqui em cima a mudança dos ticks, vocês vão conseguir visualizar de maneira prática aquilo que eu estou explicando agora. Só uma comparação no caso do par ou ímpar, por exemplo, é basicamente qualquer sequência de 3, 4 pares seguidos, ou par ou ímpar, você vence a operação. Fica um pouco mais claro de entender assim, mas nesse caso do Call e Put é a mesma coisa, porém com outro tipo de contrato. Beleza? Então galera, essa é a estratégia. Aqui dentro é isso: o vírgula D, duração 1, contrato Call, Hunter All e Loss Reverse. Esse aqui de baixo, tá? Loss Reverse All. Salva, beleza? Sobre barreira, stake, martingale, isso aqui eu vou explicar um pouco mais à frente, que é na questão financeira dessa estratégia, tá? Agora eu vou explicar por quanto. Deixa eu só ver se está gravando aqui 100%. Beleza. Agora eu vou explicar para vocês a questão de quanto tempo que eu utilizei essa estratégia, tanto na conta virtual quanto na conta real, beleza? Galera, eu utilizei essa estratégia por mais de um mês na conta virtual. Eu não tenho certeza quantos dias foram certos, mas eu sei que foram mais de um mês na conta virtual, 24 horas por dia, sem nenhuma interrupção, com muita consistência nesse sentido. A gente está passando por um período de estabilidade da Deriv, isso é muito bom. Há uns meses atrás ela estava muito instável, os clientes perceberam isso, mas a gente está numa fase um pouco mais tranquila, digamos assim. Então a operação está rodando liso aí 24 horas por dia sem nenhum problema, ok? E eu estou utilizando essa estratégia em conta real por 24 dias, tá? Eu ia esperar completar um mês inteiro ou completar um valor financeiro de lucro, que vocês já vão ver ali, mas eu achei que tanto um quanto o outro talvez ficasse muito próximo do Natal, ou às vezes o vídeo ia ser lançado no meio da semana, e o meu intuito aqui era lançar esse vídeo hoje, no final de semana, para que vocês tivessem mais tempo de visualizar e colocar em prática ou algo do tipo. Vocês vão entender quando eu mostrar ali a questão dos resultados, beleza? Então repito, foi utilizado durante mais de um mês na conta virtual, e o mesmo setup, o mesmo padrão, sem mudar absolutamente nada. Eu só troquei o token da conta virtual para o token da conta real e estou utilizando por 24 dias, tá? Aliás, nesse momento do vídeo,
vocês já devem ter visto o comecinho do vídeo, né? Obviamente, que é onde eu mostro o início desse projeto. Eu gravei pelo celular o início do projeto. Então, se eu não tiver colocado no começo do vídeo, eu vou estar colocando no final do vídeo, só para que vocês visualizem que assim que eu dei o start nesse projeto na conta real, eu fiz um videozinho rápido ali pelo celular para poder marcar esse início. Então, ou eu coloco no começo do vídeo ou eu coloco no final, mas vocês em algum momento vocês vão estar observando isso aí. Beleza? Então tá, vamos para os resultados agora. Obviamente eu só coloquei essa estratégia em conta real porque o resultado na conta virtual foi mais do que satisfatório, então eu decidi colocar na conta real. E qual foi o resultado? Com uma banca de, tá aqui ó, com uma banca de $300, que foi o valor inicial do dia 23 de novembro, ok? Nós conseguimos $95 de lucro, tá? Aqui galera, é conta real, beleza? Esses $95 de lucro, eles foram, obviamente, né? Esse valor só foi conseguido dessa forma, esses $95, de acordo com a banca, tá? Que foi de $300. Se a banca fosse menor, esse valor seria menor. Se a banca fosse maior, esse valor seria maior, tá? Mas toda essa questão financeira eu vou estar explicando para vocês na parte financeira aqui, que eu separei para vocês, para que vocês possam entender, ok? Então, galera, foram feitos $95. Eu ia esperar completar $100 para poder fazer essa divulgação para vocês, mas como eu falei, provavelmente isso seria ou na segunda ou na terça, então a divulgação poderia ser atrapalhada por algo nesse sentido, então preferi fazer hoje de uma vez. Beleza? Deixa eu mostrar para vocês como que tá a configuração. Aí aqui, deixa eu só voltar aqui rapidinho. Aqui galera, eu separei do dia 23 até hoje, tá? Aqui a lucratividade, e eu vou passar aqui devagarzinho o mouse só para que vocês possam ver o máximo de lojas seguidos. Obviamente eu já vi, tá? E foram 5 lojas seguidos no máximo, tá? Guardem essa informação, porque quando eu falar da parte financeira da estratégia, que é onde a gente vai ficar um pouco mais tempo, essa informação ela vai ser importante, ok? Então vou passando aqui só para que vocês possam ver, o máximo de lojas seguidos foram 5 lojas seguidos, ok? Então vamos lá, deixa eu ir lá para VPS para mostrar como que está feita a configuração aqui. Eu abri 5 ZICs nos mercados 100, 75, 50, 25 e 10. 10, 25, 50, 75 e 100, ok? Os mercados normais. Não abri naquele mercado de 1 segundo e também não abri o mercado Bull e Bear. Foram os 5 mercados mais tradicionais, digamos assim. Beleza? Eu vou abrir cada um deles só para que vocês possam ver aqui a questão da configuração, exatamente conforme eu tinha explicado anteriormente para vocês. Beleza? Tá, então tá aqui a configuração. Um detalhe que eu não expliquei, mas eu vou explicar um pouco mais à frente, mas vocês já devem ter percebido, mini meta no valor de 0.01 e a gente está fazendo aquele reset, tá? Eu também vou explicar mais à frente a questão do reset, mas é por isso que vocês não conseguem ver operações aqui. Essas operações estão salvas aqui, ó. Beleza? Se a gente parar o mouse em cima, a gente consegue ver o histórico das nossas operações cada vez que o ZIC realizou um reset. Beleza? Então vamos lá, galera, vamos falar agora da parte financeira, que é a parte mais importante desse vídeo. Eu peço que agora vocês prestem mais atenção, porque aqui vai algumas dicas e algumas orientações de utilização para vocês. Beleza? Então vamos lá. Eu tive esse resultado de $95, ok? Partindo de uma banca de $300 e utilizando o martingale normal, tá? Então prestem muita atenção nisso, porque eu vou dar outras sugestões para vocês e aí vocês vão escolher de acordo com a sua banca, com seu estilo de operação, enfim, vocês vão escolher aquilo que melhor convém para vocês, para que vocês coloquem na prática ou não, de acordo obviamente com a escolha de vocês. Beleza? Então vamos lá. Aquele lucro que eu fiz, $95, foi um lucro de martingale normal. O que isso significa? Que eu peguei aquela banca de $300 e ela por completo, como é que eu posso explicar? Eu deixei ela ali à mercê, digamos assim, da minha estratégia. Então eu utilizei em totalidade a minha banca, ok? Obviamente aquela não é a minha banca toda, mas o que eu estou querendo dizer é, a banca que estava ali era a banca destinada para essa estratégia. Nesse vídeo eu vou estar explicando para quem quer utilizar parte da banca, que aí estamos falando do martingale limitado, no qual você pode ter os mesmos $300 de banca, mas que você, Lucas, olha, se eu perder,
Se eu tiver um loss, eu não quero quebrar a minha banca, eu quero perder uma parte dessa banca. Então eu também já fiz uma projeção financeira de quanto seria seu lucro, seu risco e tudo mais, ok? E vou explicar um pouco mais à frente. Show de bola? Então vamos lá. Galera, para a galera que vai utilizar o martingale convencional, aquele normalzão no qual você compromete, digamos assim, você deixa à mercê a sua banca por total, ou melhor, a sua banca que está ali dentro do site por totalidade, beleza? A lucratividade foi de, em média, numa barreira de 12, tá? Então, 12 foi a barreira que eu utilizei, ok? Uma média de 4 dólares por dia, tá? O que dentro de um mês, resultado mensal, seriam 120 dólares de lucro, ok? Lembrando, nesse caso, nós estamos utilizando o martingale convencional, tá? Então aqui, ó, com uma barreira de 12, nós temos um resultado mensal de 120 dólares, uma média de 4 dólares de lucro por dia. Entendido? Essa coluna perde aqui, ela é muito importante. Esse perde que eu coloquei aqui é para informar o que? Quantos loss seguidos que a gente perde a nossa banca, né? A gente perde ali a nossa questão financeira. Nesse caso do martingale normal, com essa banca de 300 dólares, 21 loss seguidos. Lucas, como é que você chegou nesse valor de 21 loss seguidos? Simples. 12 loss que eu estou esperando e mais 9 loss seguidos que essa banca aguenta. Então, eu só quebraria a minha banca, ou melhor, só perderia aquele valor que eu destinei para essa estratégia se atingissem os 12 loss seguidos da barreira, somados com os 9 loss seguidos que a minha banca aguenta. É entendido? Então 12 mais 9, 21. Se a gente tivesse ali uma sequência de 21 loss seguidos, 21 vezes que o mercado não foi nem para um lado e nem para o outro, lembrando que resumidamente a gente ganha quando o mercado tende, nem que seja minimamente para um lado ou para o outro. Então por 21 vezes consecutivas, se porventura ele não for nem para o lado e nem para o outro, a gente teria um loss ali. Beleza? Um loss nesse caso de 300 dólares, tá? Porém, o máximo de loss seguidos que a gente teve foram 5. 5 somado aos 12, nós tivemos um total de, em 2 meses, 17 loss seguidos. Isso em 2 meses, ok? Então, a nossa perda que está hoje na casa dos 21 ainda está longe. Ah, Lucas, mas 4 loss seguidos é um valor pequeno, rapidinho a gente bate. Mais ou menos, porque 4 loss seguidos para uma estratégia que bateu 17 apenas uma vez em 2 meses é um valor longo, mas se você ainda acha isso arriscado, não tem problema nenhum, é direito seu e eu vou estar explicando como você pode ficar ainda mais tranquilo em relação a isso, beleza? Mas só para contextualizar, se não me engano foram uma ou duas vezes em 2 meses que ele atingiu o valor de 17, mas eu vou parar nesse momento do vídeo e vou voltar lá na segunda informação que eu dei para vocês lá no começo desse vídeo. Isso aqui é uma sugestão, eu não tenho nenhum tipo de responsabilidade ou compromisso com essa estratégia porque eu não sou o dono do mercado, obviamente, beleza? Então tenham muito cuidado quando forem utilizar algum tipo de estratégia de modo geral, principalmente quando utilizam martingale, tá? Ah, o Lucas usou durante 2 meses, utilizou em conta real, então vou vender aqui minhas economias, vou vender meu carro, vou pegar o dinheiro, enfim, que eu não posso para colocar porque eu tenho certeza. Galera, isso aqui é uma sugestão de quem utilizou e vai continuar utilizando em conta real, de quem fez teste, de quem acha que a estratégia é boa, mas é aquilo que eu falei, utilizem com responsabilidade, ok? O mercado binário é um mercado um dos mais lucrativos, se não o mais lucrativo, porém ele é proporcionalmente arriscado. Então a minha ideia aqui com o Zik, com esse vídeo, é trazer um pouco mais de lucidez, um pouco mais de estratégia, um pouco mais de consistência no mercado que não é nessa direção. Beleza? Então, eu estou aqui só reforçando essa responsabilidade que eu tenho de informar os clientes que usem com moderação e com cuidado. Beleza? Ao contrário do que muitos pregam por aí. Show de bola? Então vamos lá. Então, galera, utilizando o martingale normal, com uma barreira de 12, a gente só perde com essa banca aqui se atingirmos 21 loss seguidos. Repito, o máximo que atingimos foi 17. Se não me engano, dentre esses 2 meses, apenas uma ou 2 vezes. Ok? Lucas, e se eu tivesse uma banca um pouco maior, de por exemplo 500 dólares, qual seria a minha lucratividade em média? Seria de mais ou menos 200 dólares. Se você tivesse uma banca de 1000 dólares, seria de mais ou menos 400 dólares, ok? Lucas, eu tenho uma banca menor, mesma coisa, tá? Talvez uma banca menor você não iria conseguir barreira de
9 loss seguidos, né? Porque para você conseguir 9 loss seguidos, a banca mínima é de 300. Então, se a sua banca porventura for menor do que a banca de 300, aí eu aconselho que você aumente a barreira e, consequentemente, a sua lucratividade vai abaixar um pouquinho, mas é aquilo, é proporcional. Se você tem uma banca menor, a sua lucratividade também vai ser menor se você mantiver a mesma segurança final. Como assim, Lucas, a mesma segurança final? É simples. Se a sua banca não aguenta 9 loss seguidos, aguenta 8, por exemplo, para a gente conseguir os mesmos 21 menos 8, 13. Então a sua barreira tem que ser de 13. Você colocando uma barreira de 13 em comparação a uma barreira de 12, a barreira de 12 vai dar mais entradas, correto? Porque a de 13 você precisa necessariamente que a de 12 dê mais um loss, correto isso? Então, quanto maior for a barreira, menor vai ser a lucratividade. Qual é a sugestão que eu dou para vocês assim mental para que vocês possam fazer esse tipo de compensação financeira? Quanto maior for a barreira, você tem que pegar a lucratividade que você teve com uma barreira X. Eu sei que está um pouco matemático demais, galera, mas enfim, é algo simples, tá? Pega a sua lucratividade com uma barreira X e uma projeção é cada barreira a mais que você colocar é mais ou menos um pouco menos da metade do valor que você teve com barreira X. Por exemplo, se com barreira 12 eu tive 120 dólares de lucro com essa banca aqui, se com essa mesma banca eu tivesse colocado 13 de barreira, que está aqui embaixo, eu vou ter um pouco menos da metade de lucratividade. Tá? Eu chuto aí em torno de 40%, 45%. É claro que isso aqui é uma projeção matemática, pode ser mais, pode ser menos, mas é mais ou menos um pouco menos da metade. Então eu teria aqui mais ou menos uma lucratividade de 50, 40 e poucos dólares, que está até aqui que eu coloquei. Repito, galera, isso aqui é só uma projeção matemática, tá? Uma estatística. Pode ser mais, pode ser menos, mas é mais ou menos por aí. Então, cada uma barreira que você coloca mais, a sua lucratividade vai ser um pouco menos da metade. Cada uma barreira que você coloca menos, a sua lucratividade vai ser um pouco mais do que o dobro, ok? Então, nesse mesmo exemplo aqui, se eu tivesse colocado barreira de 11, a minha lucratividade seria em torno de 240, um pouco mais, né? 250, 260 dólares. Beleza? Então tá. Lucas, eu quero aumentar a barreira, tá? Barreira de 12, a gente perde com 21 loss seguidos, chegou a 17, eu quero mais segurança, ok? Mais segurança, você vai aumentar um pouco mais a barreira e tá aqui a projeção financeira, tá? Você vai ter 48 dólares de lucro com essa banca, 80 com essa banca, 160 com essa banca. Eu utilizei essa estratégia, eu recomendo que essa estratégia seja utilizada dentro de uma VPS, ok? E a VPS ela tem um custo, tá? A minha ela é um pouco melhorzinha, mas eu sei que na faixa você vai pagar aí em torno de, vamos trazer para dólares, 20 dólares numa VPS. Claro, pode ser menos, pode ser mais, você vai encontrar ali de 50 a 60 reais, que vai dar em torno de 10 dólares. Mas o que eu estou tentando passar com isso? Se vocês investirem numa VPS para que vocês utilizem essa estratégia, não é muito inteligente que a gente coloque muita segurança, porque consequentemente a lucratividade vai abaixar e vai meio que talvez ficar elas por elas ou não valer tanto a pena, ok? Então, se forem utilizar essa estratégia, consequentemente dentro de uma VPS, cuidado com essa questão da barreira para ela não ficar muito alta e consequentemente se você tem um lucro não tão expressivo assim. Beleza? Show de bola? Então aqui, galera, são as projeções com o martingale normal, martingale ali de 2.15, 0.35 de stake inicial, e para quem for utilizar assim, aqui está a configuração, tá? 0.35, 2.15, 0.01, aqui pode colocar valor alto mesmo, não tem problema, e máximo número de operações 0. Tá? Isso aqui é muito importante porque eu já vou falar sobre o martingale limitado. Então, para quem for utilizar o martingale normal, convencional, 0, beleza? Vamos lá, galera. O que seria o martingale limitado? O martingale limitado ele foi criado para aquela galera que tem uma banca X ali dentro do site, mas que não quer comprometer aquela banca inteira no caso de um eventual loss, uma eventual quebra. Tá? Então, o martingale normal ele vai ter esse ponto negativo. Você vai estar comprometendo 100% do valor que você colocou ali, ou muito próximo desse 100% que você colocou ali. É claro que tem pontos positivos, no final vou fazer uma comparação breve sobre as duas possibilidades, mas basicamente aqui no martingale normal você tem esse ponto negativo. No martingale limitado não. No martingale limitado você vai limitar parte da sua banca
para aquela estratégia específica, tá? Então eu fiz aqui 4 projeções que vocês vão entender qual foi a lógica que eu utilizei aqui. Primeira lógica, martingale limitado de 33%. O que seria esse 33%? Seria um terço da sua banca. Então você tem, por exemplo, $300 de banca, você vai estar comprometendo apenas um terço dessa banca. Ou seja, no pior dos casos, você vai perder apenas um terço da banca. Diferente do martingale normal, que você perde 100%, aqui você vai perder apenas 33% da banca, ou seja, um terço. Você fala, Lucas, mas espera aí. A projeção, pelo que eu estou vendo aqui, já é melhor. Eu vou, no pior dos casos, perder apenas um terço da banca, enquanto aqui eu perco tudo. Qual que é o ponto negativo do martingale limitado? Pois bem, tem um ponto negativo. Qual que é? A nossa barreira, mentira, desculpa, a nossa perda, tá? A gente perde com mais facilidade do que o martingale normal. Por quê? Galera, prestem atenção. Neste martingale limitado aqui, eu considerei 4 entradas apenas. 4 entradas. Então, enquanto aqui nós temos 9 entradas, por isso que a gente precisa reduzir a nossa stake no máximo, para que a gente consiga dar o máximo de martingale possível. Beleza? Galera, eu tô tentando ser o máximo didático aqui, tá? No martingale limitado, a gente vai dar menos entradas. Como a gente vai dar menos entradas, a gente pode aumentar o tamanho da nossa stake. E eu já vou explicar como que calcula a stake aqui, tá? Tá aqui nessa outra planilha, ok? Mas se eu consigo aumentar a minha stake, cada vez que eu der entrada, a lucratividade vai ser maior. Porque aqui a nossa stake é de 0,35. Aqui a gente usa stake de 4, 5, 10, 15, $20. Ou seja, cada vez que eu der entrada, a minha lucratividade vai ser bem maior, correto? Porém, qual é o ponto negativo? A gente perde com mais facilidade, tá? Então aqui, galera, a gente está usando barreira no 15. Essa foi a projeção que eu fiz para vocês. Lembrando, o máximo de lojas seguidos foram 17. 12 que a barreira segurou, mais 5, tá? Então nessa projeção que eu fiz para vocês aqui, utilizando a barreira no 15, ou seja, se eu utilizei a barreira no 15, qual foi o máximo de lojas que eu teria tido? 2. O 16 e o 17, dentro desses 2 meses. Ou seja, esse martingale limitado, até o momento, você não teria loss, tá? Porém, é importante salientar que você perde com mais facilidade do que aqui. Qual que é o outro ponto positivo desse martingale limitado? É a consistência. Por quê? Porque mesmo que você perca, você vai perder parte da sua banca. Você não vai perder 100% da banca. É verdade que você tem uma maior chance de quebrar ou de chegar ao loss do que o martingale normal. Porque, por exemplo, se bater 19 loss, aqui chega no loss. Aqui não chega no loss. Entendido? Porém, você vai ter uma consistência maior de modo geral a longo prazo. Ok? Por quê? Porque cada vez que você atingir o loss, você não vai ter uma quebra conforme no martingale normal. Deu para entender? Então, basicamente, o ponto positivo é, se você tiver um dia de loss, o seu loss vai ser menor e a sua lucratividade, de modo geral, ela é maior. Qual que é o ponto negativo? Você tem mais chance de atingir esse tal dia de loss do que o martingale normal, tá? Mas só um exemplo aqui, tá, galera? Só para que vocês consigam visualizar isso de maneira financeira. Aqui, por exemplo, a gente teria colocando a barreira no 15, a gente teria uma lucratividade de $144. Tá? E eu já vou explicar, repito, como que calcula a stake aqui, tá? Porém, se a gente tivesse um dia de loss, ou seja, se um dia tivesse atingido 19 loss seguidos, que é quando a gente perde, a gente teria perdido quantos dólares? 100. Por que $100? Porque é um terço de 300. Então, no final do mês, mesmo atingindo um dia de loss, a gente ainda teria uma lucratividade de $44. Beleza? Mesmo atingindo um dia de loss. Se nesse caso aqui a gente tivesse atingido esse mesmo um dia de loss, a gente teria quebrado a banca. Então você vê que aqui é mais seguro do que aqui. Porém, aqui, para esse tal um dia de loss chegar, é bem mais difícil do que aqui. Você fala, Lucas, não é, 2 loss de diferença não é tão... É diferente. 2 loss, quando a gente está falando de 19, 20, 21, é muito diferente, tá? Uma coisa, por exemplo, é você ver uma sequência de 3 pares seguidos. Outra coisa é você comparar 3 para 5, que são 2 de diferença, e 27 e 29. Pares seguidos. Você concorda comigo que de 3 para 5, por mais que a diferença seja de 2 loss seguidos, é muito mais comum de acontecer do que uma sequência que foi até 27 e ainda chegar a 29?
o mesmo número 2 é a diferença. Porém, na prática, é muito mais difícil um do que outro. Beleza? Então, não é para falar 100% mal do martingale normal e incentivá-los a necessariamente utilizar esse martingale. Mas é importante que vocês façam essa compensação financeira e mental aí para que vocês possam escolher caso vocês queiram utilizar essa estratégia. Beleza? Então, se o Joãozinho tivesse com os mesmos $300 de banco, ele teria feito $144 dentro de um mês. Claro, óbvio, na média. Beleza? Se ele tivesse tido um dia de loss, ele ainda assim estaria no positivo. Ok? E mesmo que ele em algum momento estivesse no negativo, ele dificilmente iria quebrar a banca. Tá? Então, no quesito de consistência, esse cara aqui, ele teoricamente, ele é melhor. Tá? Então, vamos seguir aqui. Com uma banca de $500, matematicamente sim, você teria feito $241, e com uma banca de $1.000 você teria feito $483, tá? Então, só reforçando, se eu tivesse um dia de loja com uma banca de 1.000, eu teria perdido um terço. Então, eu teria perdido $333. 483 menos 333, eu ainda teria uma lucratividade de mais ou menos $150, mesmo atingindo um dia de loja. Diferente daqui, nós teríamos quebrado a banca. Aqui nós apenas perderíamos uma parte da banca, mas eu vou reforçar pela milésima vez que aqui é mais difícil atingir esse tal um dia de loja do que aqui. Galera, desculpa pela redundância, estou tentando ser o mais claro, o mais didático possível, beleza? Vamos para a projeção dos 50% de banca. O que seria isso? A gente aceita comprometer um pouco mais da banca. Consequentemente, a nossa stake pode ser um pouco maior, mas a lógica é a mesma, tá? Se eu perder, se eu tiver aquele tal um dia de loja, eu vou estar perdendo 50% da banca. Você fala, Lucas, mas é pior, eu prefiro perder um terço do que 50%. Sim, é verdade. Porém, aqui a sua stake é maior, consequentemente, a sua lucratividade também é maior. Então, pode comparar a lucratividade que eu fiz aqui, que seria maior do que a lucratividade aqui no 33% de banco. Beleza? Então isso aí, galera, foi aquilo que eu expliquei lá no começo. É uma sugestão, mas que cada cliente vai, se quiser utilizar essa estratégia dentro do seu portfólio de estratégias, você vai poder escolher ali, conforme eu estou explicando aqui, qual seria dentro da sua banca, dentro do seu estilo de operação, qual seria a melhor opção. Eu vou explicar como colocar isso aqui na prática, tá, galera? Tanto no ZIC quanto as stakes também, beleza? Repito, tentando ser o máximo didático possível aqui. Aqui embaixo eu fiz a mesma coisa, porém com a barreira um pouco maior, tá? Então a barreira agora não vai ser mais no 15, vai ser no 16, ok? Então, consequentemente, a nossa lucratividade vai diminuir cerca de 40, 45%. Lembra que eu expliquei? Quanto maior a barreira, a nossa lucratividade é um pouquinho menos da metade, enfim. Então, $300 de banco, a gente teria uma lucratividade de $64, 500, 108, 1.000, 217. Porém, qual que é o grande ponto positivo desse cara em relação a esse cara? A segurança. Então aqui, enquanto a gente perde... Opa! Galera, aqui eu só errei aqui, tá? Aqui a gente perde no 20, perdão, tá? Então aqui, enquanto a gente perde no 19, ok? Nesse exemplo aqui a gente perde com 19 lojas seguidos. Por que 19? Os 15 da barreira, mais os 4 que a gente está colocando da nossa banca. Aqui a gente perde somente com 20 lojas seguidos. Então são os 16 da barreira, mais os 4 que nós estamos colocando da nossa banca. Enquanto aqui, por exemplo, são os 12 da barreira, mais os 9 da banca. Então vocês percebem que, enquanto aqui a stake é menor, a barreira também é menor, aqui a stake é maior, porque a barreira também é maior. Beleza? Então tá aqui para que vocês possam olhar aí e possam fazer aí a análise financeira do que valeria mais a pena. Então, por exemplo, Lucas, eu tenho $1.000 de banca. Qual de todos esses você acha o mais indicado? Depende de cada um, tá? Se você quiser ter mais segurança, no sentido de, Lucas, eu quero arriscar os $1.000. Eu não ligo de perder os $1.000. Qual seria talvez o mais indicado? Talvez o martingale normal, porque a sua barreira vai até o 21. Ou aqui, por exemplo, que vai até o 22. Uma lucratividade de $160 por mês não tá ruim, né? Isso vai dar em torno aí de R$300, desculpa não, R$800, 800 e pouco, é um valor super interessante. Lucas, eu tenho $1.000 na banca, mas eu não quero perder isso tudo, eu quero perder no máximo aí metade, vai, se der tudo errado eu quero perder metade. Beleza, então aqui você vai ter essa opção, essa opção aqui na verdade, né? Ou essa aqui, né? Essa opção ou essa opção.
no qual você vai ter uma barreira de 15, uma lucratividade muito alta, estamos falando aqui de 72% da banca, um valor astronômico, ou aqui no qual você vai aumentar um pouco mais a sua segurança, ou seja, a chance de você atingir aquele tal dia de loja vai ser maior do que aqui, ou seja, você vai ter mais segurança do que esse cara aqui, porém a sua lucratividade ainda vai abaixar, vai abaixar, mas não tanto também, né? Você vai ter uma boa lucratividade ainda, se comparado, obviamente, com o martingale normal. Porém, a chance de você atingir o loss aqui, ele é maior do que aqui. Então, acho que ficou muito claro quais são as compensações, quais são as lógicas, quais são os pontos positivos de cada um. Agora eu vou explicar, para finalizar o vídeo aqui, eu vou explicar como que vocês vão calcular a stake e como que vocês vão configurar isso dentro do Zik, caso vocês queiram utilizar isso na prática de vocês, beleza? No Zik aqui na planilha, né, calcular a stake é muito simples. Lembrando, eu calculei 4 entradas, tá? Então eu coloquei aqui um carinha que é a soma desses 4 caras aqui, tá? Que é stake 1, 2, 3 e 4. E esse cara aqui, ele está multiplicando pelo nosso martingale, ok? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha $500 de banca. Eu sou esse cara aqui, ó. Eu tenho $500 de banca e eu quero utilizar apenas metade da minha banca. Lucas, se der tudo errado, eu quero utilizar metade da minha banca, tá? Eu quero perder ali metade da minha banca. Ou seja, metade de 500 é quanto? 250. Então aqui eu fico colocando valores até a soma desses 4 valores, a soma das minhas stakes, bater 250, ou seja, se eu perder essas 4 stakes, eu perco $250. Deixa eu colocar 10 aqui, por exemplo. Tá longe ainda? 15. Opa, 15 passou, 14. Quase 14.1. Vamos lá, 14.1. Beleza, 14.1. Chegamos aqui até rapidinho. Então, a minha stake seria de 14.1. Então, aqui está o martingale, né? Aqui está a progressão das minhas stakes. Ok? E se eu perder as 4 operações, eu perco $250 aproximadamente. Porém, olha o tamanho da minha stake, né? Cada vez que eu lucrar, eu vou estar lucrando em $12, ok? Então tá aqui. Ah, Lucas, eu tenho, por exemplo, uma banca de $300, ok? E eu só quero perder 33% dela, no máximo. Galera, é claro que isso aqui são valores arbitrários, tá? Cada um escolhe de acordo com o que quiser. Aqui é só uma projeção que eu fiz para ficar um pouco mais didático. 33% seriam $100, né? Então vamos chutar um valor aqui para dar $100. Opa, menos um pouquinho menos, 5.5, opa, 5.6, 5.6, beleza? Então tá aqui, 5.6. Se eu perder, eu perco quanto? Mais ou menos $100, um terço da minha banca. A minha stake vai ser de 5.6, tá? Então eu vou aproveitar esse exemplo aqui para poder configurar o Zik. Lucas, quero usar essa estratégia, tenho $300 de banca, quero perder no máximo um terço, como que eu faço para configurar? Esse exemplo serve para qualquer outra questão financeira, apenas obviamente ajuste os valores, tá? Stake 5.6, correto? Martingale 2.15, mini meta 0.01, stop loss pode colocar qualquer valor, não tem problema, tá? Por quê? Porque é aqui que está o grande segredo. A gente vai definir no máximo 4 loss seguidos. No máximo 4 loss seguidos. Beleza? Perdão, tá, galera? Quando eu coloco 4 aqui, não significa 4 loss seguidos, mas deixa eu só explicar por que eu estou falando isso. Porque como cada vitória nossa vai ser resetado, porque quando a gente vencer, a gente vai estar atingindo 0.01, correto? Então, necessariamente, se der 4 entradas aqui, essas 4 entradas serão loss, porque se dentre essas 4 entradas qualquer uma for vitória, ele reseta. Então, necessariamente, se nós tivermos 4 linhas aqui, as 4 linhas seriam loss, porque se der qualquer linha verde, se a gente ganhar qualquer operação, ele irá resetar. Então, esse 4 aqui, ele vai ser isso. Quando o Zik atingir 4 entradas aqui, ele vai resetar para você. Mas lembrando, ele só vai atingir essas 4 entradas se a gente perder, porque a qualquer momento que ele ganhar, ele vai estar resetando, beleza? Aqui no caso, a gente vai escolher barreira 15 ou barreira 16, e eu vou reforçar pela milésima vez que isso aqui é arbitrário. Você pode colocar 17, 18, 12, 10, depende de você, mas está aqui uma breve explicação financeira da minha experiência com essa estratégia, ok? Mas vamos, por exemplo, colocar 16, tá? Uma lucratividade aí de mais ou menos $100 por mês e perdendo ali com 20, lembrando que o máximo foi 17, tá? Então ainda estaríamos com uma boa margem de segurança. Então 16 aqui, 5.6, 2.15, 0.01, 4, poderia dar o login aqui, beleza? Obviamente eu vou fazer isso nos meus 5 Ziks, ok? Então galera, quem for fazer isso aí, primeira dica que eu dou, tá? Independentemente se for martingale normal, limitado, enfim,
conta virtual, pelo menos um dia, tá? Porque se você errar qualquer coisinha aqui na configuração, para que você não tenha uma surpresa negativa, né, porventura, por conta de algum deslize ali na hora da configuração. E isso é mais comum do que você imagina. Por exemplo, se você chega aqui e esquece de colocar 0.01, o Zik ele não vai resetar mais com a vitória, porque a vitória agora não tem nenhum tipo de parâmetro. Então ele vai resetar com 4 operações quaisquer, ou seja, desanda tudo aquilo que a gente aprendeu, tá? Então qual é a dica que eu dou? Um dia, pelo menos em conta virtual, visualizem a estratégia acontecendo, ok? E aí sim, estando tudo certinho, coloquem, se for da vontade de cada um de vocês, na conta real, beleza? Vou dar só mais uma passar aqui rapidinho para que vocês possam ver um outro exemplo. Lucas, tenho $1.000 de banca, quero usar no máximo 50% da banca. A gente já tinha visto que era 14 ponto alguma coisa, né? 14.5? 14.1, né? 14.1. Isso, 14.1. Tá. Então a gente vem aqui, coloca 14.1. Beleza? Ah, Lucas, eu quero usar a barreira de 15. Beleza. Show de bola? Essa é a configuração. Beleza? Stake, mini meta de 0.01. Ah, galera, desculpa, tá? Tem aqui também Trade Season, tá? Aqui é o máximo de 200, tá? Coloquem o máximo, porque vocês vão ficar dando entrada, o Zik vai ficar resetando. Então, se você deixar um valor pequeno aqui, ele vai resetar poucas vezes e vai parar. Então, coloca aqui 200, beleza? E aqui no delay pode ser 5 segundos mesmo. Tá? Agora, deixa eu ver se ficou faltando alguma coisa, galera. Eu acho que não, né? Ah, outras dicas práticas, tá? Prestem muita atenção aqui nessas dicas práticas, ok? Eu vou dar até login aqui nos nossos bots, deixar rodando aqui. Qual que é a dica prática que eu vou dar? Se você for, tanto se você optar pelo martingale normal, partindo de 12, tá? Ou presta atenção, principalmente se você for optar pelo martingale limitado, quanto maior a barreira, menor a quantidade de entradas. Quanto menor a quantidade de entradas, mais tempo o seu Zik vai ficar sem dar entradas na Master. E eu sei que isso é algo que o cliente fica ali olhando, né, esperando para dar entrada. Já vou dar uma dica. Relaxa, essa estratégia demora, tá? Às vezes, dentro de 24 horas, você vai ter uma entrada, 2 no máximo por Zik. Tá? Ó, nesses 24 dias, esse cara aqui, por exemplo, deu 51 entradas. É uma média de 2 entradas por dia. Ó, esse aqui, por exemplo, também 2 entradas por dia de média. Ou seja, é uma média relativamente baixa. Tá? Então, qual que é a dica que eu vou dar aqui? Tanto se você utilizar o martingale normal, que é o caso que eu estou usando aqui, quanto se principalmente você for utilizar o martingale limitado, que no qual você vai usar uma barreira maior, o seu Zik vai ficar mais tempo ligado sem dar o reset. Então, qual que é a sugestão que eu vou dar aqui? Presta atenção. 2, 3 vezes por dia. Se for possível, logout, login. Eu faço isso direto. Logout, login. Logout, login. Lucas, o meu Zik tem meia hora que ele acabou de dar uma entrada. Preciso dar o logout, login? Não, não preciso. Porém, conforme vocês forem utilizando essa estratégia, vocês vão perceber que, eventualmente, um Zik, eu já vi, ficou 20 horas sem dar entrada. Ou seja, ele ficou 20 horas ligado sem dar nenhuma entrada na Master. Tá? Então, a dica que eu dou, dá um logout, login, para que ele renove ali a conexão e mantenha a estabilidade. Vamos ver se a gente consegue dar uma sorte, dar uma entrada aqui. Ó. Esse aqui está com 8 lives seguidos. Seria muito legal se a gente conseguisse ver. Ah, já venceu. Enfim. As entradas são esporádicas, então dificilmente a gente ia conseguir ver uma na prática aqui. Beleza? Então a dica que eu dou, logout, login, tanto se você for utilizar o martingale normal, se você for utilizar o martingale normal, a quantidade de entradas será maior, porque a barreira é menor. Então você vai ter menos necessidade de fazer isso, mas ainda assim faça. Agora, a galera que está utilizando a barreira maior, às vezes vai passar posso dizer mais, 2, 3 dias sem dar nenhuma entrada. Primeiro, tenha paciência, você que escolheu esse tipo de estratégia, vai dar menos entradas, porém cada entrada vai ter uma lucratividade bem maior, ok? E para que você mantenha a maior consistência no sentido de servidor da coisa, né, de estabilidade, de conexão, logout, login com alguma frequência. Não deixe passar mais do que um dia, 20, 15 horas sem que você dê o logout, login. Por quê? Porque a Binary
pode ter algum tipo de instabilidade, pode desligar a conexão com algum ZIC que esteja muito tempo ligado sem fazer nada, ok? É normal, qualquer ambiente que você fique muito tempo ligado sem fazer nada, pode cair algum tipo de oscilação ali e não é isso que a gente quer. Usei 2 meses, galera, 24 horas por dia. Eu sempre faço isso com diversas estratégias, mas com essa específica, 24 horas por dia. Não tive nenhum problema, tá? Então acredito que vocês seguindo mais ou menos essa lógica, vocês também não vão ter nenhum tipo de problema, beleza? Então galera, desculpa pelo vídeo longo aí, tá aí. É uma sugestão que eu dou pra vocês. Lembrando, não é um produto oficial, não é um bot oficial, não é um bot que, enfim, é uma dica de um usuário do Zik, tá? Aqui é o Lucas enquanto ziqueiro, enquanto usuário do Zik há anos, é uma dica para vocês, tá? Uma coisa interessante é que essa questão matemática aqui, ela se aplica a qualquer bot de 50% de chance de vitória, tá? Então se vocês criarem algum tipo de estratégia, essa lógica matemática aqui, ela provavelmente vai estar idêntica, tá? Obviamente, se o seu bot tiver mais ou menos a quantidade de lojas que esse aqui tem, né? Então, se esse aqui em 2 meses chegou a mais ou menos 17, obviamente você não vai comparar ao bot do seu primo aí que em um dia chega a 25, né? Então, mas para os bots que tem alguma qualidade, ok? Essa questão matemática ela vai se manter, então você pode utilizar isso aí em algum outro bot seu. Beleza, galera? Bom, no mais, desejo aí um excelente final de ano a todos, um ótimo Natal a cada um de vocês, uma excelente virada para um ano novo, né? Desejo tudo do melhor na vida de vocês, me coloco à disposição para tirar qualquer tipo de dúvida, beleza? Ficando qualquer tipo, né, de questão em relação a essa estratégia, podem me procurar no WhatsApp, me coloco aí à disposição, beleza? No mais, fiquem com Deus, e é isso. Tendo qualquer tipo de dúvida, é só falar comigo. Lembrando, galera, moderação na hora de usar, e só utilizem realmente se acharem a estratégia inteligente, boa e enfim, se sentirem confortáveis, beleza? É isso, fiquem com Deus, um abraço, valeu!